Bem-vindo, bem-vinda a mais um PDZcast do Presença Digital do Zero. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estou, como sempre, muito bem acompanhada da Paloma. Oi, Paloma! Oi, Paula, um prazer estar aqui hoje. Que bom! Paloma, se apresenta, conta pra gente o que você veio falar. Então, gente, eu sou a Paloma Martins, eu faço pós-graduação em marketing digital, mas a minha formação é turismo. E eu escolhi fazer marketing digital para trabalhar no segmento de marketing turístico, porque eu vejo que o marketing voltado para o turismo não é tão bem trabalhado como ele poderia ser. Às vezes a gente fala muito de um destino que já tem potencial por si só e deixa de focar em outros que poderiam também ser bem atrativos ou ser bem desenvolvido por falta desse marketing, dessa promoção. Perfeito. Perfeito, quero saber mais, porque eu adoro viajar e quero conhecer novos lugares para eu viajar. Você já vai aqui vender um pouquinho desses lugares para a gente. Eu sou a Paula Petrúcio, faço parte do time de especialistas do Presença Digital do Zero. Também atuo na área de marketing, de vendas, e vamos juntas contar para vocês, principalmente que são da área de turismo, de viagens, de hotelaria, de restaurantes, inclusive outras áreas que podem também adaptar o nosso conteúdo de hoje para alavancar o seu negócio. Como a gente estava falando ainda agora, para você começar a ser mais interessante para o seu cliente, consequentemente, converter em vendas. Paloma, você falou para a gente que você entrou nessa parte do marketing turístico porque você percebeu que tinha alguns locais que não eram tão atrativos assim, que poderiam ser locais mais visitados. Como é que essas empresas, como é que essas agências, como é que as empresas de turismo atuam hoje dentro do marketing? Então, as agências, voltando, focando nas agências, né? As agências, elas procuram vender aquele destino que está em alta. Então, por exemplo, dezembro. Dezembro está em alta, destinos com uma temática de Natal. Então, um destino que é muito vendido nessa época do ano é o Natal Luz em Gramado. Então, a agência, ela sempre está vendendo o destino que está em alta naquele período. Por exemplo, tem um período do ano que está em alta destinos com neve, outros períodos destinos de praia. Então, é dessa forma que a agência trabalha. Ela vai vendendo aquele destino que está em alta em determinado período. Claro que se uma pessoa chega para a agência e fala assim, olha, eu quero viajar para tal lugar, ela vai ter aquele tal lugar para oferecer também. Mas o foco sempre é o que está em destaque no período. Entendi. E isso está certo ou está errado, Paloma? Então, eu acho que depende muito da proposta da agência, né? E também do segmento que ela trabalha. Por exemplo, se uma agência ela é focada em ecoturismo, ela não vai ficar refém de uma época do ano. Ela vai ter vários destinos para trabalhar o ano inteiro. Então, eu acho que isso depende muito do segmento que a agência escolhe trabalhar. Um Muito exemplo bom. também de outro segmento é o de lua de mel. Você pode trabalhar lua de mel o ano inteiro, porque Verdade. tem vários destinos para você conhecer, independente se é em maio, ou se é em junho, ou se é em dezembro. Então, Que bacana. eu acho que as agências elas devem focar bastante no segmento que ela quer atuar, nas pessoas que ela quer atender. Muito bom. A gente fala muito isso quando a gente fala de persona, né? E é Uhum. legal porque acredito que algumas agências devem pensar assim, mas viagem todo mundo gosta e acabam não criando essa persona. Então, você É falar dessa questão do verdade. segmento é muito importante. Você falou do Sim. Natal Luz, teve uma questão do Natal Luz, eu já fui no Natal Luz, eu estava Uhum. grávida, e agora eu vou novamente, vou voltar no Natal Luz para levar minha filha, que tem 3 anos e meio, para conhecer todo esse clima de Natal Luz, de Papai Noel, enfim. E o que aconteceu? Quando eu fui no Natal Luz, lá tem o Mini Mundo.
Eu Uhum, confesso que eu não estava com tanta vontade de ir no Minimundo, mas eu adorei o Minimundo. Sabe por quê? Porque para mim foi uma experiência curiosa. No uhum, Minimundo tem diversos locais históricos conhecidos em miniatura. Mas o mais interessante não é ver aqueles locais em miniatura, é a história que tem ali dentro. Por quê? Perto desses locais tem as ruas, tem as praças, e eles contam histórias dos moradores do minimundo. Então, por exemplo, tem uma pessoa que caiu de bicicleta, tem, durante o minimundo, eles fazem eventos, comemorações. Então, no Natal, tem aquela praça, todos os bonequinhos estão vestidos com roupa de carnaval. uhum, Então, tem uma história por trás, uma curiosidade. Você falou da questão do explorar, eles não uhum, exploram isso. Porque uhum. uma vez eu até fiz uma postagem falando isso no meu Instagram, e a pessoa falou assim: Paula, fui a Gramado, não conheci, agora eu me arrependi, porque eu não olhei por esse lado. Então, são Uhum. detalhes curiosos, envolventes, que a gente, quando trabalha com marketing, a gente fica assim: por que, Uhum. que essa empresa, por que, que esse negócio não está divulgando isso, né? Ah, é, com certeza. Um exemplo que eu tenho também é sobre Jericoacoara. Eu Hum, estive lá em dezembro e, por exemplo, tem um destino que é muito trabalhado, que é a Pedra Furada. Você hum. entra no Instagram ou sites de viagem e falando em Jericoacoara, sempre tem a foto da Pedra Furada. E aí, chegando lá, eu conversei com algumas pessoas e a maioria das pessoas, 99%, falou para mim: não vá. E aí eu fiquei pensando assim, ué, mas por quê? Se, por exemplo, é o atrativo principal, né, do destino, e a maioria das pessoas me falaram, não vá. E aí eu indaguei, né, mas por quê? E aí a maioria das pessoas falaram, porque é cansativo, porque o acesso é difícil, você chega lá e só tem a pedra furada, não tem mais nada além disso. E eu falei assim, não, mas eu vim aqui, eu vou lá para conhecer. Então, eu acho que foi uma experiência ótima. É, eu aconselho todo mundo que vai gerir a conhecer a Pedra Furada, mas eu acho que o que tem que ser trabalhado também é a questão de quem pode ir na pedra. Por Hum. exemplo, se você vai com uma Isis, por exemplo, é mais difícil, porque para chegar à Pedra Furada, você tem que descer um barranco, você tem que andar muito. Por exemplo, tem até charrete que te leva até metade do caminho, mas a outra metade você tem que fazer a pé. E você tem que Caramba! descer um barranco. Então, para criança, para pessoas que têm dificuldades de locomoção, realmente é muito complicado. E eu acho que também falta essas sacadas, sabe? Muito bom. Trabalhar aquele atrativo. Por exemplo, aquele atrativo é para que tipo de pessoa? Quem vai gostar de ir ali? Se eu tenho um problema no joelho, com certeza eu vou detestar ir na Pedra Furada. Mas para uma pessoa que é aventureira, que gosta de fazer caminhadas, vai ser incrível. Então eu acho que a pessoa coloca lá o destino, coloca lá o atrativo, mas ele não especifica como é aquele destino, aquele atrativo. Perfeito, perfeito, Paloma. E você está falando, uma vez eu fui ao Chile, tem um local lá que não tem não sei quantas escadas, né? E eles falam que é um dos locais turísticos, é um local lindo, mas eu acho que eles também não exploram essa questão de, tipo, vá com roupa confortável, vá de tênis, leve uma garrafinha d'água, Isso. tem tantos degraus, cuidado. Uhum. E realmente a pessoa vai ter muito mais chance de gostar do passeio se você estiver fazendo a comunicação para o público certo. Isso, mostrando o que realmente ele vai encontrar ali e até despertando o interesse. Porque, por exemplo, se eu sei que aquele destino não vai me trazer uma satisfação, eu não perco tempo indo nele, mas eu posso focar em um outro. Então, eu Ótimo. acho que tem, por exemplo, tem infinitos destinos, infinitos atrativos que às vezes você deixa de trabalhar e foca mais no outro. E aí Verdade. esquece de que tem pessoas que não podem gostar daquele que você dá mais foco, mas que podem gostar de um outro. E como as agências costumam fazer? Elas costumam falar sobre esses locais, divulgar esses locais? Elas só fazem oferta? Então, isso
vai depender muito da agência e da experiência que tem o agente. Quando eu comecei a trabalhar em agenciamento, eu não tinha experiência nenhuma com viagem. Então, muitas das coisas que eu sabia e que eu falava para o cliente, eu pesquisava na internet. E então, acontece muito isso, né? Às vezes você não sabe, mas você pesquisa na internet e fala: olha, lá você pode fazer isso, tem. Verdade. Lá você pode fazer isso, lá você pode conhecer tal lugar, lá tem isso aqui que é interessante. Então, a gente trabalha dessa forma. Lógico que tem agentes que já conhecem o destino. Então, quando você conhece, você fala com muito mais propriedade. Então, eu Muito acho bom. que isso faz até o diferencial, né? Quando o agente ele sabe o que ele está vendendo, ele vende melhor. E as chances de realmente efetivar a venda é muito grande. Com certeza. E a gente está vivendo ainda um momento, Paloma, que muitas pessoas ainda estão receosas, né, com medo de viajar. Você tem Uhum. alguma dica para quem trabalha com viagem, para quem trabalha com turismo, para fazer com que essas pessoas se sintam instigadas novamente a conhecer algum lugar? Porque vamos supor, eu estou aqui com receio de sair. E se houver só uma oferta, vai ser talvez mais uma oferta. Eu não vou ficar assim, caramba, que legal, realmente preciso ir e aproveitando a oferta fica melhor. Então, o que Uhum. essas empresas que trabalham com turismo podem fazer nesse momento? Então, as empresas, elas podem mostrar como que o destino está se comportando diante da pandemia. Que Hum, medidas de proteção para eles estão tomando para que as pessoas possam viajar, mas com segurança. E aí fica até uma dica também para quem trabalha com meios de hospedagem, é mostrar o que a sua hospedagem está fazendo como medida de segurança. Estou colocando álcool em gel na entrada, troco o lençol de cama todos os dias, toalha também é trocada diariamente para evitar risco de contágio, rodízio no café da manhã. Por exemplo, tem uma hum, pousada aqui em Paraty que ela está fazendo isso. O hóspede, na hora que ele chega na pousada, ele já agenda o café da manhã na hora que ele chega. que E bacana! aí, por exemplo, eu cheguei no hotel e eu vou querer tomar o café todos os dias às 8 horas. Então, eles separam em grupos e aí eles criam um distanciamento, né, entre as mesas para diminuir esse risco de contágio. Então, as pessoas podem viajar tranquilas, sabendo que as chances delas se contaminarem são poucas. Muito legal, muito bom, Paloma. E sabe o que eu sinto falta também? Você falou de conhecer os locais. Às vezes eu sinto falta, eu sou mãe, né? Uhum, Então hoje em dia o meu passeio mudou um pouquinho. E eu sinto falta também de dicas do que fazer com crianças, de uhum, opções de passeios em família, né? Eu não costumo ver muito isso nos sites de viagens, nas agências de uhum, turismo. Então, quer viajar com criança, vai para a Disney. Mas não, peraí, eu posso conhecer o Nordeste com a minha filha? Será que dá? uhum. Então, eu sinto falta disso também. Eu acho que pode até ser um novo segmento, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não sabe o que trabalhar, é trabalhar o turismo de família. Muito Hum, bom. é, Já tem a viagens, cliente. viagens voltadas para quem tem filhos, ou da mesma forma, viagens para quem tem pet, né? Que muitas pessoas querem viajar com seus Hum. bichinhos de estimação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar hospedagens que tenha um playground. Eu vou procurar hospedagens que sejam pet friendly, que a pessoa pode levar o seu bicho. E aí, dentro desse pacote que eu vou oferecer para o cliente, eu posso oferecer, ó, tal lugar você pode ir com o seu filho, tal lugar você pode ir com o seu pet, você pode sair com ele para passear em determinado atrativo que tem na região. Que Eu acho, legal. eu acho até que, por exemplo, falta também esse. Eu acho que quando a pessoa tem filho ou que tem crianças, realmente sente essa necessidade, né, Sim.
desse tipo de informação. Mas Com eu acho que certeza. cabe a gente também, né, dar essas informações para essas pessoas e, quem sabe, dar um insight, Muito ver bom. novas oportunidades. Muito, muito bom. Adorei, adorei. Vamos abrir, Paloma. Aproveita. A gente entra aqui, marketing, vendas, turismo, tudo nosso. Muito legal. A gente, inclusive, está usando uma nova modalidade para passar conteúdo, né? Que é o Uhum. podcast. Aqui no Presença Digital do Zero, a gente tem blog, a gente tem podcast, a gente tem grupo de Telegram, a gente tem LinkedIn, a gente tem Facebook, Instagram. Você acredita que as agências de turismo, as agências de viagem, também podem fazer um podcast para instruir o cliente? Também podem criar um blog com dicas? Também podem ter outras plataformas para divulgar o seu negócio? Eu acredito que sim. E até o podcast é uma ferramenta que eu tenho usado bastante ultimamente, porque eu estou lavando a louça, eu coloco ali um podcast para eu ouvir. Ou então eu tenho que fazer alguma coisa em casa, eu coloco lá e vou ouvindo. Eu não preciso parar para assistir o Sou vídeo. dessas. Então, eu acho super válido, sim, para as agências, para guia de turismo também, né? Que, por Muito exemplo, eu bom. sou um guia aqui do Rio de Janeiro, então eu vou fazer um podcast contando a história, por exemplo, da Candelária, ou do Hum, Porto, do Teatro Municipal, né? Eu posso contar histórias de atrativos aqui do Rio. E muito posso bom. divulgar isso para gerar o interesse da pessoa conhecer também. Até porque as pessoas elas acham que Rio é Copacabana e Cristo Redentor e Pão de Açúcar. E não é bem assim, né? A gente tem infinitos atrativos, Verdade. infinitas possibilidades, né? Então, eu acho, fica uma dica aí para os guias de turismo, fazendo um podcast falando da nossa cidade. Adorei a dica. E vai instigar ainda também o turismo local, né? Porque Sim, às com vezes a pessoa certeza. mora aqui e só conhece Uhum, aquele e não descobriu novas possibilidades também. uhum. Sabe você falando dessa questão do blog, da dica? Sabe umas coisas que também que eu senti falta? Por exemplo, a primeira vez que eu fui viajar, eu não sabia arrumar mala. Tem a mínima É uma dica. ideia. Oi? É uma dica também que o Sim, agente de viagem pode trabalhar também. sim. Por exemplo, você pode começar a trabalhar com seu cliente e as pessoas gostam muito de coisas objetivas, né? Então, Uhum, 3 coisas que não podem faltar na sua mala de viagem. Aquilo já uhum, chamaria a minha atenção para ler. E eu falei assim, uhum, poxa, essa pessoa está me ajudando, essa pessoa entende, deixa eu conhecer mais o negócio, deixa eu ver quais ambientes ela trabalha. Tudo isso uhum. vai aproximar o cliente, né? Eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo nos perfis de agência. Geralmente, esses conteúdos de dica do que levar, dicas do que fazer, são feitas por influenciadores de viagens. Então, Hum, eles são as pessoas que criam esse tipo de conteúdo. Mas são pessoas que só são conhecidas no meio de quem realmente está ali verdade. pesquisando sobre viagens, né? Não é acessível para todo mundo. Então, eu acho que, por exemplo, para quem tem agência de viagem, pode ser um gancho fazer parceria com esses influencers para criar conteúdo para sua agência. Com E, certeza. assim, pelo conhecimento que eu tenho, muitas vezes o influencer ele não quer nem dinheiro, ele só quer, por exemplo, algo em troca. Por exemplo, Paula, eu te dou 3 dias, então, hospedagem para você fazer conteúdo para mim, para minha agência. E você vai numa boa, porque você vai estar gerando conteúdo para aquela agência, mas também você vai estar gerando conteúdo para o seu perfil, você vai estar Sim. aumentando a sua visibilidade. E aí eu acho que, por exemplo, quanto mais você aumenta a sua visibilidade, as chances de você conseguir um outro tipo de trabalho para outras agências aumenta também. Você falou uma coisa muito boa. Há alguns meses eu fiz um cruzeiro com a minha família. Mas eu, meu esposo, minha filha, meus sogros, enfim, foi um povão para o cruzeiro. A gente fez uma viagem em família.
E na agência, pouco nos instruíram. O meu sogro passava o dia inteiro no YouTube assistindo vídeos de blogueiro para descobrir, por exemplo, no cruzeiro tinha a festa do branco, que todo mundo se vestia de branco. Tinha também alguns cafés que tinham alguns tipos de doces diferentes, tinham atividades para criança. Então, tudo isso ele descobriu olhando os vídeos dos influenciadores, não como dica das pessoas da agência. Então, foi muito importante. Isso que você falou agora faz muito sentido, porque é uma coisa que, inclusive, eu vivi. E ele pegava os vídeos mais interessantes, encaminhava para a gente. Teve uma noite que ele veio para minha casa, ele precisou até dormir aqui, porque ele quis que a gente visse todos os vídeos com ele antes da gente viajar, para a gente conhecer um pouco mais. Então, é muito bom. Eu acho que esse gancho do cruzeiro é até uma falha do agente quando ele não diz para o cliente o que ele vai encontrar no cruzeiro. Sim. Porque, por exemplo, aqui no Rio, quando vai chegando a outra temporada dos cruzeiros, que geralmente acontece de novembro até depois do carnaval, as empresas que vendem cruzeiro, elas oferecem um treinamento gratuito para os agentes. Então, o agente de viagem, ele vai no cruzeiro, ele conhece tudo o que tem lá dentro, justamente para quê? Para, na hora de vender, ele passar isso para o cliente. Então, eu acho que, por exemplo, se eu fui num cruzeiro, eu conheci tudo que tem lá dentro, eu sei toda a programação que acontece quando é 4, 7 ou 15 dias. Eu não vou falar para o cliente, né? Eu não vou agregar na viagem dele, porque eu acho que quando você vai numa agência e você fala assim, olha, Paula, vai ter um dia que vai ter a festa do branco, então leva uma roupa branca. Sim. Vai ter um dia que é noite de gala, leva um vestido mais glamuroso. Então, eu acho que esse tipo de coisa, o agente ele tem que perceber e ele tem que passar para o cliente para gerar mais valor. Com certeza. Inclusive, além de gerar valor nessa experiência de compra, isso pode influenciar também na decisão de compra. Porque se eu soubesse que teriam, assim, tantas outras atrações, de repente eu teria ido antes, eu teria convidado umas pessoas para estarem lá comigo. Mais pessoas podem se interessar sabendo daquilo tudo, todas aquelas outras atrações. Então, além de aprimorar a experiência de quem já comprou, isso consegue também converter em novas vendas, né? Que também é muito importante. Com certeza. Paloma, você falou que alguns locais são pouco explorados. Se você pudesse agora me citar algum local dentro do que você conhece do turismo, assim, Paula, tal local, tal estado é pouco explorado, mas se a pessoa falar desse local, ela vai conseguir vender uma boa experiência. Tem algum local assim que você lembre que você gostaria de trazer para gente? Um local que é pouco explorado, mas que... Por exemplo, eu tô Paloma, vou sair de férias, estou doida para viajar. Aí eu vi divulgação de Natal, vi divulgação de Curitiba. Aí você fala assim, Paula, tem local tal que é pouco divulgado, mas que é muito bom. Tem algum local assim que você lembre para contar para gente? Ai, deixa eu ver. Então, às vezes no meu tempo de ócio, eu fico pesquisando destinos, mesmo que eu não vá viajar, eu gosto muito de pesquisar. E um dos lugares que eu tenho pesquisado bastante é o litoral do Piauí, né? Nossa, que legal! Tem Parnaíba, tem uma outra praia que agora não me vem à mente, mas que, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome da praia. Mas não tem problema. perto de Parnaíba também tem uma outra praia que também é um atrativo, mas que é pouco trabalhado. Geralmente, o pessoal que vai para o litoral do Piauí é o pessoal que faz a Rota das Emoções, que aí passa em Jericoacoara, aí vai para os Lençóis Maranhenses e aí passa lá no Parnaíba. Mas, tirando a pessoa que vai fazer esse tipo de roteiro, ele não é bem trabalhado. E é um lugar, assim, fora do turismo de massa, né, que é o turismo que a gente fala que tem mais gente. Por exemplo, você vai chegar numa praia, em Jeri, por exemplo. Você vai chegar em Jeri em determinada época do ano e vai estar lotada. E, de repente, você não gosta, né? Você não gosta de aglomerações.
né? Principalmente agora, Principalmente né? Na nessa fase, né? pandemia. Exatamente. E aí você pode escolher um local que também seja bonito, mas que seja mais calmo, né? Mas que também tenha praias que sejam gostosas, que você vai poder aproveitar com a sua filha, com a sua família. Então, um lugar assim que assim, na minha opinião, eu tenho Já pesquisado quero. bastante, Vamos marcar? é o litoral do Piauí. Vamos? Me chama que eu vou. Opa, já vamos programar as próximas férias. Outro lugar também, assim, que eu não... Por exemplo, a região amazônica, né? Muita gente vai para Manaus, mas ali em Manaus tem umas comunidades que elas vivem do turismo de base comunitária. Só que esse turismo, ele não é tão bem trabalhado, né? Poucas pessoas sabem. Então, eu acho que, por exemplo, se eu quisesse ir para um lugar diferente, fora dos padrões, com certeza eu também iria procurar esses locais que trabalham o turismo de base comunitária, principalmente se você quer ter não só a experiência turística, mas também agregar coisas à sua bagagem, né? Muito Tanto bom. pessoal como profissional. Eu acho que quando a gente começa a ir nesses lugares que são atrativos pela comunidade, para você ver como a comunidade se A comporta, cultura, né? a cultura viva, né? Não é aquela cultura Muito que bom. você vê que é um teatro, né? Sim, Não é um teatro. Você vê como realmente é o dia a dia muito daquelas bom. pessoas. Então, eu acho, para mim, é um tipo de lugar que me atrai e que eu iria, sem dúvidas, também. Ó, você falou isso, o que me lembrou em relação à cultura? Quando eu viajei para o Chile, a gente acordou cedo, né? Quando eu viajo, minha filha, eu gosto de acordar cedo para aproveitar o dia. Então a gente acordou cedo, tomamos café, saímos, tudo fechado. A cidade só abre depois de 10 horas da manhã. E eu não Uhum. sabia disso, eu fiquei lá, tipo, sem ter o que fazer às 7 da manhã, na Já minha ânsia de aconteceu querer comigo também. aproveitar tudo. Então, eu teria sido muito melhor instruída se o hotel que eu fiquei ou coisas Uhum. nesse sentido tivessem me contado sobre isso. Uhum. Já aconteceu também com a minha família, né? A gente viajou para o Nordeste de carro Que e, delícia! e na Bahia a gente acordou super cedo, né? Porque a gente queria chegar o mais rápido possível no destino. E a gente acordou de madrugada, 5h30 da manhã, e fomos para a pista. E chegando, em determinado momento, todo mundo entrou em acordo que a gente tinha que parar para abastecer, tomar café da manhã. E aí a gente parou num posto, era tipo 6h30 da manhã e não tinha nenhum posto aberto, nada aberto. Porque em determinado lugar da Bahia, eles só começam a trabalhar depois de determinado horário. E aí a Olha, gente teve que perder tempo de viagem, né? A sim, gente ficou frustrado porque a gente acordou cedo, sendo que nem precisaria, né? E fora o estresse de ter que ficar esperando o estabelecimento abrir para a gente abastecer, para a gente tomar café, as pessoas com fome. imagino. Esse tipo de falta de informação, às vezes, pode ser bem frustrante Sim. e pode até prejudicar numa próxima venda também. Paloma, excelente. Sabe o que você fez? Sabe o que eu me lembrei de tudo que a gente está falando? Uhum, Todas as vezes que eu já viajei, hotéis que eu fiquei, também não foram tantas assim, mas eu gosto de viajar. Eu nunca recebi nenhuma ligação, tá? Perguntando como foi minha experiência, se eu uhum, gostei, o que eu mais gostei, se eu indicaria, se eu voltaria. De uhum, repente, se o hotel tivesse me ligado, ou a agência que eu contratei o cruzeiro tivesse me ligado, eu teria dado indicação, eu teria dado nota, eu teria dado depoimento, ou então eu uhum, poderia já ter marcado, programado a próxima viagem. E uhum. acredito que isso também seja importante. O que você acha? Eu acho que o pós-venda ele é essencial, né? Até para você ter um feedback do cliente de como foi a experiência dele,
do que você pode melhorar também, quais são as expectativas dele para próximas viagens, os destinos que ele tem interesse, né? Fazer um Muito bom. questionário. Que tipo de viagem você pretende fazer daqui a 6 meses, daqui a um ano? E aí já colocar aquela pessoa ali no radar, né? Para daqui a um tempo você ofertar, por exemplo, está faltando 6 meses para viagem, para o interesse de viagem daquela pessoa. Vamos fazer uma oferta? De repente, converte. Acho que o pós-venda é essencial para quem trabalha com viagem, com atendimento ao turista, né, os guias, até o restaurante também, para ter um feedback, eu Verdade. acho essencial. Verdade. Paloma, eu adorei o nosso papo, adorei as nossas dicas, adorei que a gente já vai saber que vamos viajar para o Piauí juntas. Quem sabe a gente não cria uma agência de viagem, você com sua Quem experiência de sabe? pet, eu com a minha experiência de mãe. A gente usa turismo e marketing, vamos vender para todo mundo. Com certeza. Precisando de sócio, eu estou aí. Opa! Adorei, adorei. Quer deixar alguma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, assim, a mensagem final que eu deixo para as pessoas que trabalham com turismo é para elas terem mais atenção na hora de fazer a venda. Porque, às vezes, é um detalhe que faz toda a diferença. Um detalhe pode fazer a viagem ser incrível, ou um detalhe pode estragar a viagem do cliente, né? Por exemplo, se você chega no navio, você sabe que tem a festa do branco e você não levou uma roupa branca por falta de um aviso, né? Isso pode ser muito ruim para você, pode estragar a sua experiência. Então, eu acho que quem trabalha diretamente com a venda tem que ter esse tipo de cuidado, de atenção com o cliente. Perfeito, dicas incríveis, tá? Já se profissionaliza, já começa a trabalhar com marketing especificamente. Não abandona a gente do PDZ, não, que é muito bom tê-la aqui conosco. Para quem não sabe, a Paloma é estagiária do Presença Digital do Zero. Se como estagiária ela já tem essa bagagem toda, imagina daqui a pouco, como especialista, quem sabe? Né? Paloma, adorei esse nosso bate-papo, foi um prazer. Você já esteve conosco na nossa aula do YouTube, agora está aqui conosco no podcast. E ainda tem outros passos, vocês ainda vão ouvir e conhecer e ver um pouco mais sobre a Paloma e aprender muito mais com ela. Então, nos acompanhem. Nosso Instagram é @presencadigital_do_zero. No YouTube é só colocar Presenca Digital do Zero que você também nos encontra. Nós temos LinkedIn do Presenca Digital do Zero. Então, tudo isso pode trazer ainda mais conteúdo relevante para você que está aqui conosco nesse PDZcast. Eu sou a Paula Petrucci, mas Paula, antes da gente finalizar, tem aquela frase que a gente fala ao final de todo podcast que nunca sai certinha. Então, agora a gente vai ver a nossa sincronia. Quando eu falar já, a gente fala e faz o nosso grito de guerra. Pode ser? Beleza, pode ser. 1, 2, 3 e já! Vamos pra cima! Amei o nosso podcast. Espero que você que esteja aqui conosco também tenha se divertido e aprendido muito. É sempre um grande prazer. Continue nos acompanhando, porque na próxima semana sai mais um PDZcast para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.